Em 2017 foi inserido aqui no Código Penal o crime de promoção de imigração ilegal, artigo 232-A, e uma coisa assim que ninguém sabe por que está aqui, né? Porque a gente está aqui num capítulo que trata da dignidade sexual e de repente, num capítulo não, num título, né, que trata da dignidade sexual e de repente, né, a gente tem no capítulo do ultraje público ao pudor, né, promoção de imigração ilegal, né, um crime contra a administração pública, né, especialmente a União, né, por isso competência da Justiça Federal, mas inseriram aqui, né, não se sabe por quê, e vejam que ele não tem conotação sexual aqui, né. Então diz lá, ó, promover, ou seja, propiciar, providenciar, viabilizar por qualquer meio, né, ele abre aí, né, não importa como, com o fim de obter vantagem econômica, né, especial fim de agir, exige um dolo específico, vantagem econômica, né, dinheiro, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro, né? Veja que tem duas situações, né? Quando o indivíduo, o agente, ele propicia a entrada, ou ele promove, né, a entrada do estrangeiro irregularmente no território nacional ou do brasileiro, né, em território estrangeiro. A gente tem aqui, quando ele faz as duas coisas, o crime é único, né, porque a gente está aqui num tipo misto alternativo, né? Alguns autores dizem que é uma norma penal em branco porque depende do visto, né? Se ele está autorizado ou não entrar no território nacional ou o brasileiro no território estrangeiro. O que a gente não pode esquecer, né, que pelo conceito lá da lei de imigração, o visto nada mais é um documento que dá ao titular uma expectativa de ingresso no país, né? Não lhe dá a ele o direito de entrar no Brasil, é uma expectativa de direito, né? Não é muito raro a gente ver situações que o sujeito chega no aeroporto e não deixa ele entrar, e mesmo ele tendo visto. Né? Por quê? Porque isso está dentro da soberania do Estado, né? Ele pode tomar essa atitude, né, de acordo com o seu interesse, né? O crime se consuma com a efetiva entrada do estrangeiro no território nacional ou do brasileiro no território estrangeiro, né? E a gente tem algumas figuras equiparadas aqui, ó, no parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio e com o fim de obter vantagem econômica a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Né? Vejam que é interessante, né? O estrangeiro está aqui no Brasil, né? Deve estar legal aqui ou não importa também. Aqui no parágrafo 1º não importa se ele está legal ou ilegalmente, né? Mas o agente ele promove o ingresso dessa pessoa, desse estrangeiro que está no território nacional, em outro país estrangeiro. Então seria mais ou menos assim, o sujeito veio lá da Espanha para o Brasil, né, ingressou aqui no território nacional e o agente, né, um brasileiro, consegue promover a sua entrada na Argentina, né, e a sua entrada ilegal na Argentina, né? Então a gente teria essa possibilidade. Ele pode até ter ingressado no Brasil de forma legal, mas a ida na Argentina foi ilegal. Ele pode ter ingressado ilegalmente no Brasil e a gente teria o caput. E quando ele mandou para a Argentina, a gente teria o parágrafo 1º. A pergunta é, a gente pode acumular o caput com o parágrafo 1º? Há autores que entendem que não, né? Que você tem que aplicar o mais grave, né, e aumentar a pena lá quando das circunstâncias judiciais, né? Como eu falei já há algum tempo atrás, eu não vejo problema não, pelo contrário, eu acho que ele praticou duas condutas criminosas aí, né, e uma não foi meio para a outra, né? A não ser que, para ele providenciar a entrada do indivíduo na Argentina, e esse era sempre o objetivo dele, ele não teria outra forma senão passando pelo Brasil, e aí sim a gente teria essa possibilidade de o caput ser o crime meio, né? A necessidade de se analisar a finalidade do agente, né? De acordo com o caso concreto, né? No parágrafo 2º, uma causa de aumento de pena, se o crime é cometido com violência, né? Violência física, não é violência moral, né? Porque o legislador ele sempre separa, né, a violência da grave ameaça, violência grave ameaça. Se ele falou só violência, é porque ele pensou na violência física, né?
O inciso 2, a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. O que é a situação desumana ou degradante, né? A situação desumana é aquela que contraria a dignidade da pessoa, né? Dignidade humana, aquela situação cruel, perversa. E a degradante é aquela ultrajante, aviltante, né? Que tem capacidade de humilhar. Então, uma situação cruel, perversa, o sujeito sai daí, é levado para outro, para ingressa no outro país, ingressa no território brasileiro, né? Por exemplo, mediante uma atividade análoga à de escravo. E uma atividade degradante, por exemplo, o sujeito vem para o Brasil no porão de um navio, né, ou vem escondido dentro de uma caixa, dentro de um caixão, né, de defunto, né? Então, uma situação aviltante, né, que humilha. E a gente tem no parágrafo 3º aqui o concurso material obrigatório também, né? Pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo às infrações conexas. Ou seja, sempre que houver conexão lá nos termos do artigo 76, 77 lá do Código de Processo Penal, né, não vai se aplicar a regra da conexão e a gente vai aplicar aqui o concurso material obrigatório. Ok? Um outro dispositivo aqui bastante questionável, né, é o crime de ato obsceno. É um crime meio complicado, né, porque ele tutela aí o pudor. O que é pudor, né? É aquele sentimento de vergonha produzido pelos comportamentos contrários à moralidade. E aí, que moralidade, né? Chamada moralidade pública, né? Que é considerado os sentimentos, né? A conduta normais de uma sociedade. Então, por isso, né? Esse crime, ele exige que se analise hábitos sociais variáveis no tempo, né? Quando aconteceu, e no espaço, né? O local em que isso aconteceu. Então, diz lá o tipo, praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Praticar. Praticar é executar, né? Um ato obsceno, um ato que afronta o pudor das pessoas, né? Um ato que afronta a moralidade, né? Então são situações meio complicadas, né? Porque lá na praia no Rio de Janeiro, uma mulher lá de topless, né? Não vai ter problema nenhum. Uma mulher de topless, né, aqui no centro da cidade pode causar, né, um mal-estar quanto à moralidade pública, né? Sei, né? Mas pode causar, né? A gente tem um problema aqui com relação à adequação social, né? O que a sociedade adota, o que não adota, né? E aí a gente fica nesse problema de constitucionalidade. Outros falam da inconstitucionalidade do dispositivo por ser um tipo penal extremamente aberto, né, em que o conceito varia de lugar, de pessoa para pessoa, né, então é bem complicado. Ele fala em lugar público ou aberto ou exposto ao público, né, e a gente tem algumas questões, né. Existe um lugar público que é um lugar público por natureza, já que todas as pessoas têm um acesso restrito, como são as praças, as ruas, né. Então, um lugar público pela sua própria natureza. A gente tem aquele local que ele é relativamente público, ou público por destino, né? Ou seja, são aqueles locais em que as pessoas têm acesso, mas devem se submeter a determinadas condições, né? Seja por pagamento, ou algumas condições impostas lá, né? Como exemplo, um estádio de futebol, em que a pessoa pode entrar mediante pagamento, mas ela pode ser revistada lá, ela pode proibir que ela entre com determinadas roupas, que ela entre com determinados objetos, né? Mas é um local público também, né? E a gente tem o local exposto ao público, né? E o que é o local exposto ao público? É aquele local que pode ser visto por outro local público. Então, por exemplo, o sujeito andar pelado na rua, em tese, nós teríamos aí um local público, né? O sujeito que está pelado dentro da casa dele, ele não está no local público, ele está no local privado. Só que ele está na garagem da casa dele com o portão aberto.
e quem passa pela rua vê ele pelado lá. Então a gente está num lugar, é um lugar exposto ao público. Se tiver com o portão fechado, aquele totalmente fechado, que você não consegue ver nada lá dentro, tudo bem, não tem nenhum problema, ele está num local privado. A partir do momento que ele abre o portão e permite que pessoas que utilizem o local público tenham esse acesso, a gente está num lugar exposto ao público e, em tese, a possibilidade do crime. Ok? Grande abraço aí.